Legislativo, com o presidente da Câmara, o vereador Peter Alexandre Knoibiller. Como está o trabalho do Legislativo nesse momento? Nós temos tido bastante atividades aqui no Legislativo, né? Projetos importantes estão sendo trazidos até a Câmara de Vereadores. Você citou alguns deles, eu quero citar ainda, na semana passada houve aqui audiência pública sobre mobilidade urbana, né? No Plano de Mobilidade Urbana, que é outro processo que é importante para o município de São Bento do Sul, foi amplamente discutido com a sociedade e na apresentação do plano houve uma participação popular muito boa aqui na Câmara de Vereadores, estávamos com o auditório lotado e as manifestações, na sua grande maioria, foram de apoio ao plano. Obviamente que houveram apontamentos de situações que precisam ser mudadas e é para isso que serve o debate mesmo, né? Para que você possa determinar algumas situações ou diagnosticar algumas situações que possam ser mudadas. Com relação ao plano diretor, nós estamos ainda aguardando para que ele seja, ou as alterações no plano diretor, que ele seja encaminhado para a Câmara. E a compra do terreno da Cidasc entrou na casa durante a semana passada e nós estamos analisando o projeto, né? Obviamente que os vereadores têm essa função, têm esse papel, avaliar os prós e os contras. Nós temos que ter muita consciência do nosso papel e muita sabedoria na hora de tomar as decisões. Obviamente que o Executivo, se encaminhou o projeto para cá com o objetivo da compra do terreno, é porque tem planos, se não são planos imediatos, planos a médio ou longo prazo. É um investimento, a meu ver, interessante. Nós precisamos agora avaliar as condições, avaliar se existe viabilidade e de que forma que o Executivo está pensando ou está tratando essa questão. Mas para isso, justamente é para isso que serve as divergências dentro da Câmara. E é importante que haja pensamentos divergentes para que a gente possa debater e discutir, para que todos os pontos sejam analisados e aí sim, a partir desses pontos analisados, a gente possa tomar a melhor decisão, aquela que é a mais adequada para o município de São Bento do Sul e para a população de São Bento do Sul. Muitas vezes nós temos que tomar decisões assim na nossa casa também, né? Se nós vamos fazer essa ou aquela ação, se nós vamos trabalhar nessa direção ou naquela. Algumas situações são emergenciais, são necessárias que sejam tomadas medidas urgentes. Outras situações são necessárias que sejam tomadas medidas, mas que vão se ver o resultado só a longo prazo. Então, esse é um desses projetos que nós precisamos olhar o imediato e também precisamos olhar o futuro. As pessoas não têm esta informação, mas o índice de doença chamada depressão aumenta cada vez mais em São Bento. Lamentavelmente, em São Bento do Sul, o índice de suicídio, e é um alerta que se faz, tem preocupado neste ano. E quando as pessoas querem acompanhar um pouco o poder legislativo, muitas vezes, principalmente quando os vereadores usam de palavra livre, parece que só tem coisa ruim acontecendo na cidade. E isso reflete, a autoestima da população desaparece. Tem o presidente, como cidadão, como integrante da comunidade de São Bento do Sul, uma cidade cristã, a princípio. Tem preocupação em fazer com que o Legislativo também relate aqui as coisas boas que acontecem na cidade, para não ficar essa nuvem cinzenta, parecendo que só coisa ruim está acontecendo? Bom, Luzardo, esse ponto é muito importante. Eu acho que você tocou numa situação que ela é relevante para o município, relevante para a população. Obviamente que os índices de suicídio e de depressão, não só em São Bento do Sul, né, mas vamos falar da nossa realidade local. São Bento tem crescido, existem vários fatores que contribuem para isso, e tem a ver sim com o judiciário, tem a ver com o executivo e tem a ver com o legislativo, porque é necessário que haja também políticas públicas direcionadas a trabalhar essas questões de forma eficiente e eficaz. Agora veja, nas manifestações, infelizmente, né, as manifestações negativas, elas são potencializadas. É natural do ser humano potencializar aquelas notícias negativas. E me parece, às vezes, que alguns setores da mídia também têm esse direcionamento, né? Havia
jornais, um jornal impresso em Curitiba, agora não me lembro mais qual é o nome desse, era um jornal lá que também, o pessoal dizia, se torcer, escorre sangue, né? E vendia muito aquele jornal, porque parece que havia, por parte de uma grande parcela da população, o desejo por ter aquelas notícias ruins, ter aquela negatividade muito exacerbada, né? Valorizada. Nós temos tentado trazer para a Câmara de Vereadores aquilo que de bom tem acontecido, né? Eu busco nas minhas manifestações, geralmente, fazer convites à comunidade. Eu creio que esse papel, como presidente dessa casa, também é meu, né? O papel de divulgar as ações que estão acontecendo no município de São Bento do Sul, sejam elas do Executivo, do Judiciário, ou mesmo ações que sejam da iniciativa privada ou de organizações que não estejam ligadas diretamente ao Legislativo. Para quê? Para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas tenham conhecimento. Nós somos convidados para muitas coisas. Nós temos acesso à informação e a informação é necessária que chegue até as pessoas. Então, veja, talvez essa potencialização do negativo, daquilo que é ruim, daquilo que não faz bem, ela deva ser combatida, sim, com notícias positivas, e que as pessoas possam estar buscando informação e buscando participação em situações que sejam boas, que sejam agradáveis, que estejam... E nós temos tentado fazer isso. Infelizmente, de fato, eu concordo com você que muitas vezes se pinta um cenário, né, se aponta um buraco na rua e diz, todas as ruas estão esburacadas. Não é assim, né? Nós temos que ter a realidade. Existem buracos nas ruas? Sim, mas não são todas as ruas que estão esburacadas. Aponta-se um problema na saúde pública, essa questão deste medicamento que está faltando, mas é naquele momento o medicamento faltou. Óbvio que é necessário que sejam buscadas soluções para que se resolva, mas de todo aquele universo de pessoas que receberam o seu medicamento. Eu muitas vezes me deparo com situações assim, o cidadão foi no médico, fez o exame, recebeu o atendimento e o médico passou uma receita para ele. Naquela receita havia 8 medicamentos, ele conseguiu 7. E um ele não conseguiu. Aí se alardeia como se tivesse tudo ruim. Não, mas poxa, 7 medicamentos foram repassados, ele teve uma consulta, ele teve exames. Então a gente também precisa olhar com olhos um pouco diferenciados. A gente precisa ter esse filtro. Obviamente, para as pessoas que já estão passando por um processo de depressão, esse filtro ele está deficitário. Então nós precisamos tomar algum cuidado também de como nós vamos repassar a informação. E aí sim fica essa chamada para todos nós, porque, queira ou não queira, temos um papel de formadores de opinião aqui na Câmara de Vereadores, e que a gente tenha esse cuidado, para que as pessoas também possam olhar o lado bom das coisas e não só a parte negativa. Concluímos essa conversa com o presidente do Legislativo, o vereador Patrick Neubiller. Presidente, apenas deixando aí para o internauta o convite aí da Câmara, porque muitas vezes a sessão acontece com as cadeiras vazias. O povo pode participar de todas as sessões? Sem dúvida, Luzardo. Fica então reforçar o convite a todos aqueles que desejarem vir às sessões. E esse mês está muito tranquilo, está muito bom, porque nós temos 5 segundas-feiras esse mês. Então, todas as segundas-feiras vai ter sessão, às 19 horas. E vai ter uma quinta, dia 25, que vai ter a sessão, foi antecipada para as 17h30. Então, estão todos convidados, seja vir até a Câmara de Vereadores, participar, vir aqui, assistir, conversar com a gente depois da sessão ou antes da sessão, estamos sempre à disposição. Ou então, assistir pela internet. As sessões são transmitidas via internet, então fica toda a população de São Bento do Sul convidada a participar do momento político, das discussões políticas. São discussões importantes que estão acontecendo aqui. Venha até a Câmara de Vereadores ou então assista pela internet. Fica o nosso convite, o nosso agradecimento e que a gente possa, numa próxima oportunidade, já trazer mais coisas que são de interesse da população de São Bento do Sul. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela oportunidade que você me concedeu com essa entrevista. O jornaleiro conversou com o Patrick Neubiller, vereador, presidente da Câmara Municipal de São Bento do Sul.